Olá, muito boa tarde. É o primeiro fim de semana de agosto, com férias talvez diferentes este ano, que serão, por certo, uma ocasião ainda mais propícia para leituras, para o descanso, para o conhecimento de destinos próximos e ainda não vistos. Temas que vão marcar a análise da liturgia deste domingo, que hoje fazemos com o Padre João Lourenço, professor da Sagrada Escritura na Universidade Católica Portuguesa. Cumprimento. Boa tarde, Padre João. Obrigado. Boa tarde. Por estar connosco. De facto, à sexta-feira nós propomos aqui análise aos textos da Bíblia. Desta vez vamos começar por uma referência talvez a leituras, a destinos. O Padre João Lourenço tem a Terra Santa sempre por perto, não é? Sim, tem perto. Aliás, vinda lá no auge do furacão, não é? Ainda no limite de confinamento já, não é? Já estava tudo confinado, eu aqui ainda consegui escapar, não é? Para vir de Israel para cá. Para vir de Israel para cá. Mas... em todo caso, este destino da Terra Santa é mais do que um destino de férias, ou muito mais que um destino de férias para si, não é? Tenta para mim não é. Sim, para mim nem é um local de estudo. Normalmente, quando eu vou à Terra Santa, não vou para fazer férias. Eu costumo sempre dizer, eu para férias vou para o norte, para a casa de família, irmã, e aí estou em férias, beneficiando um bocadinho daquele ritmo de vida que é de alguma liberdade, de uma total liberdade interior para gerir com bom senso o tempo. Quando vou à Terra Santa, normalmente vou com duas finalidades. Uma finalidade, que vou muito frequentemente, e a última foi para isso, estudar, fazer investigação sobre temas que estou a trabalhar, como por exemplo aconteceu agora, embora muito limitado no tempo, porque tinha previsto quase 2 meses e só consegui estar 1 mês. E parte desse mês já confinado, não é? Estou a preparar um trabalho sobre o mundo, ou sobre o tempo de Jesus, e ainda mesmo nesses poucos dias foi muito proveitosa, não é? O outro destino que eu normalmente, ou outro motivo, melhor dizendo, que me leva à Terra Santa, é oferecer às pessoas uma viagem. Este oferecer tem, naturalmente, oferecer é o seu conhecimento. É uma forma simbólica. Permitir que as pessoas tenham um conhecimento da Terra como caminho, como plataforma para o conhecimento dos acontecimentos e da mensagem. E, portanto, normalmente vou com viagens. Por exemplo, este ano tinha 3 em agenda, incluindo uma que era dar assistência a uma paróquia aqui da zona de Lisboa, e não se puderam fazer, não é? Mas, de alguma forma, fica sempre à vontade de ir, e eu creio que isto não vai esmorecer o empenho as pessoas conhecer este espaço geográfico, bíblico, que é profundamente enriquecedor, porque ele se joga muito dos primórdios da nossa cultura e da nossa civilização. O nosso umbigo, culturalmente falando, espiritualmente falando, está lá. Mesmo que tentemos cortá-lo, como se faz a todo recém-nascido, mas nós ficamos com ele espiritualmente ali. E muitas vezes também acontece como, por exemplo, desta vez, encontrar materiais e aprofundar e trabalhar lá para a elaboração desta revista de que dirijo, que é a revista Terra Santa, de que há 2, 3 dias saiu o último número. Nós publicamos 4 por ano, este é o segundo, e que é totalmente dedicado a Santo António, numa coincidência muito bonita, porque este ano faz 800 anos que em 1220 Santo António se tornou franciscano depois do exemplo dos santos mártires de Marrocos. Missionários em Marrocos foram martirizados e que a Rainha Santa Isabel conseguiu obter os restos mortais para trazer para Coimbra. António, que estava em Coimbra, em Santa Cruz, nos Conos Regrantes, fez-se nessa altura franciscano e partiu ele para as missões. Faz 800 anos. E, simultaneamente, faz 100 anos também, que Santo António foi declarado patrono da Terra Santa num acontecimento muito bonito. Muito bonito, isto é muito grave, mas numa feliz coincidência. Ou seja, após a Segunda Guerra Mundial e depois de várias ameaças, o Império Turco, que tinha na altura sido desmembrado, porque tinha sido derrotado juntamente com a Alemanha no final da Primeira Guerra Mundial, começaram a exercer represálias contra os sintomas e os indícios da cultura ocidental na Palestina.
E então dinamitaram o grande convento de São Salvador, que era a sede da custódia, e preparavam-se para o fazer explodir, exigindo resgates que eram impossíveis aos frades e aos cristãos da Terra Santa pagar. Então o que é que os frades tiveram a ideia de fazer um tríduo a Santo António? Por sim ou por não, a verdade é que depois de fazerem o terceiro dia do tríduo, o governador de Jerusalém tinha recebido ordens ainda vindas de Istambul para desmontar todo o sistema, tornando-se o próprio governador, o Pachá de Jerusalém, um admirador dos frades a quem foi pedir fazenda para andar tão bem vestido como eles. E há testemunhos que dizem que ele se terá até apresentado na rua de Jerusalém vestido de franciscano depois desta data. Isso levou a que os frades proclamassem Santo António, portanto faz este ano 100 anos, e por isso dedicámos esta revista. Toda ela muito, muito organizada para celebrar este acontecimento, porque, no fundo, os 800 anos celebrámos-los cá, os 100 anos celebram-no lá. Mas aí conjugamos os dois elementos. E aqui está fatores. A informação sobre esse acontecimento e também Sim, sobre aí Santo tem António. A informação, tem uma página, tem uma narrativa histórica, muito bonita, depois tem um artigo do Custódio da Terra Santa sobre a devoção que sempre existiu na Palestina sobre Santo António, tem um editorial que é feito a minha pessoa sobre, e depois tem vários artigos sobre a espiritualidade antoniana, com incidência exatamente nesta perspectiva de valorizar a pessoa de Santo António dentro um bocadinho daquilo que é piedade popular e que, no fundo, também é uma piedade consistente e muito difundida. Sem dúvida, uma proposta de leitura para estes dias também. Sim, é uma proposta leve, porque a fotografia, porque a revista está profundamente ilustrada, como todos os exemplos, e até, sei lá, não, sem querer fazer aqui, aproveitar a boleia da Eclésia para fazer promoção, mas até se alguém tem aqui as formas de se tornar assinante, porque de facto é um preço muito simbólico, é uma ajuda aos cristãos da Terra Santa e é, acima de tudo, também uma forma cultural. Ou seja, através desta revista nós preparamos. E quem não pode ir, saboreia aqui um bocadinho daquilo que são as delícias de poder estar lá. E esta visita à Terra Santa é, sem dúvida, também um bom fim que dias de férias podem ter, não é? É um bom fim. Claro, infelizmente, este ano não temos essa possibilidade, mas espero que em breve possamos ter. E possamos ter, porque de facto Israel é um país com muito cuidado sobre a saúde. Foi um dos países primeiros do mundo a fazer confinamento e comparando a população de Israel, é mais ou menos a nossa, muito mais heterogénea que a de Portugal, muito mais, e vemos que os mortos foram menos de... há 300 para 1500 e tal, estão 5 vezes menos, não é? E os infectados estão bem, exatamente porque o governo agiu com muitos custos, porque a sociedade israelita é uma sociedade que vive essencialmente 80%, se nós vivemos 10 ou 12%, eles vivem quase 80% do turismo, de forma direta ou indireta, e com muito sacrifício, mas conseguiram superar e, embora haja focos, mas isso há em toda a parte, conseguiram superar conseguem isso. contê-los. Sim. Padre João, ainda a pensar no período de férias, se lhe pedisse uma sugestão de leitura para fazer a quem nos está a seguir? Eu, para responder um bocadinho a esse pedido, escolhi um pequenino livro que se chama, não é propriamente um livro de cultura religiosa, mas é um livro de cultura humana e muito interessante, muito bonito. Por que ler os clássicos? Porque aqui, este autor, que é um livrinho de uma coleção da Católica Editora, são 45 páginas ou menos, volume muito reduzido, que é as vantagens que tem ler os grandes clássicos da literatura como forma de estruturar o pensamento, como forma de valorizar a linguagem, como forma de cultivar aquilo que foram os valores clássicos que os grandes literatos propuseram e que norteou a sua escrita. E por isso este livro é de muito agradável leitura, mas é, acima de tudo, um livrinho de traçar orientações, definir horizontes e mostrar como, com pouco esforço, de uma forma muito livre, se pode recolher muitos travejamentos, muitas orientações para
a este tempo. Fala um bocadinho dos clássicos, não se debruça provavelmente sobre cada um, isso seria impossível, não é? Mas fala dos clássicos da literatura universal e também de alguns clássicos da literatura portuguesa, mostrando a genuidade, os valores, a singularidade, o contributo que eles deram para este património, que também é o nosso, que é o património cultural e literário da humanidade. Um livro de fácil leitura que pode Facílima depois motivar a outras leituras. Pode depois abrir horizontes e incentivar. Este é um livro que incentiva. Não é um livro que está no fim da cadeia. É um livro que pode estar no princípio para ajudar até nas escolhas de livros que se fazem. Hoje em dia, como sabemos, há muitas nas escolas e principalmente nas famílias. As famílias preocupam-se e ocupam-se em fazer escolhas para ajudar a valorizar os seus filhos. Não, às vezes não é uma leitura simples, é lógico. Não é daquela leitura de cordela, nem é a leitura que leva à telenovela. Mas é uma leitura estruturante, é uma leitura que ajuda, e os clássicos ajudam principalmente no cultivo da língua, porque aos bons clássicos seguem-se também normalmente boas traduções. E isso é muito importante. Foram de facto já bons investimentos também nessas traduções, sim, que lhes dão muita, enfim, são muito fiéis ao original. Padre João Lourenço, vamos depois, enfim, destas propostas que podem também ser pertinentes para dias de férias, não deixarmos de cumprir aquilo que é o nosso objetivo em cada sexta-feira. Claro, e é para isso que eu cá venho, não é para fazer... para olhar textos da Bíblia, não é? Textos da Bíblia, e analisá-los. Se alguma coisa posso contribuir é isso, outros contributos são meramente circunstanciais. Aqui está um grande contributo também, não é? Esta aproximação à Terra Santa que o Padre João Lourenço muito faz. Isso é uma área onde, aí falámos muitas vezes dos sermões de Santo António aos peixes, podia ser a mim, porque eu na Terra Santa sinto-me um bocadinho como um peixe na água. Exatamente. E eu já o pude demonstrar lá consigo também numa viagem nessa peregrinação, sem dúvida que foi. Vamos então analisar os textos que são lidos nas missas deste domingo, desde logo o texto do Evangelho que começamos por escutar. Naquele tempo, quando Jesus ouviu dizer que João Batista tinha sido morto, retirou-se num barco para um local deserto e afastado. Mas logo que as multidões o souberam, deixando as suas cidades, seguiram-no por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e, cheio de compaixão, curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram-lhe: Este local é deserto e a hora avançada. Manda embora toda esta gente para que vá às aldeias comprar alimento. Mas Jesus respondeu-lhes: Não precisam de se ir embora. Dá-lhes vós de comer. Disseram-lhe eles: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Disse Jesus: Trazei-mos cá. Ordenou então à multidão que se sentasse na relva. Tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu e recitou a bênção. Depois partiu os pães e deu-os aos discípulos, e os discípulos deram-nos à multidão. Todos comeram e ficaram saciados, e dos pedaços que sobraram encheram 12 cestos. Ora, os que comeram eram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Padre João Lourenço pedia a sua análise a este texto e sugerindo que, enfim, uma interpelação que quando ouço este texto me fica sempre, que é esta frase: dá-lhes vós de comer. Pois, este texto tem aqui vários objetivos. Um primeiro objetivo é exatamente mostrar como Jesus vem realizar aquilo que é a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus pela humanidade, que é um tema muito próprio, principalmente da teologia profética, não é? Ao tempo de Jesus, isto mais se faz sentir. Porquê? Porque o judaísmo tinha entrado num rigorismo, pautava a sua vida por um rigorismo que parece que era tudo medido ao metro, tudo medido ao centímetro do
cumprimento no sentido de cumprir e não portanto, de pôr em ação. E Jesus vem mostrar que há aqui uma generosidade da parte dele, que é a generosidade de Deus para alimentar o coração do homem, para responder às ânsias. E hoje, então, podemos fazer uma conversão para o tempo de hoje para mostrar, e se nós continuamos a ter um problema de gente que não tem com que saciar as suas necessidades elementares, é verdade, também é verdade que vivemos hoje numa sociedade como nunca existiu, e estou agora a excluir um bocadinho este período de pandemia, mas numa sociedade que como nunca existiu no mundo, de abundância. Isso é claro, todos os sociólogos o falam, embora as assimetrias é que são terríveis. Como subiu a abundância, também baixaram quer dizer, também emergiram as necessidades. Mas o texto pode-nos ajudar, leva-nos para um outro horizonte, mostrar que de facto há diversas outras fomes. Não é apenas a fome de pão, e provavelmente Jesus tem em mente exatamente dar uma resposta, pedir aos discípulos que eles devem ajudar as pessoas a saciar outras fomes, que são as fomes de sentido, dar resposta ao vazio interior, à dimensão espiritual da vida, aos valores. E, portanto, essa é a grande tarefa e essa é a grande partilha que cabe, no fundo, aos crentes e até à Igreja como instituição. Também é verdade que a Igreja sempre se ocupou, sempre privilegiou o acolhimento às pessoas necessitadas, mas não esgota aí a sua missão, nem deve reduzir o seu trabalho a isso. Deve procurar mostrar que o pão é fundamental, não podemos estar a pregar o Evangelho a estômagos vazios, mas também é verdade que não devemos esgotar a força do Evangelho só a encher os estômagos. E, portanto, há aqui um valor importante. Por outro lado, e peço só um perdão mesmo que não chegámos a tudo, creio que isto é importante, Mateus escreve este texto. Eu diria que ele não é um relato da multiplicação. Ele é uma espécie de prolepse. Este palavrão quer dizer ver a partir de algo que vai acontecer no futuro, começar a escrever agora. Ele está a escrever este texto a partir da cena da instituição da Eucaristia. Portanto, há aqui uma espécie de simbólica premonitória, ou seja, precedente daquilo que depois vai acontecer. É a partir um bocadinho da experiência da Eucaristia, os gestos estão todos aqui, as atitudes, a envolvência. Mateus escreve exatamente este texto em função de uma comunidade concreta que já vive esta realidade. E pedir-lhe ainda, a partir deste texto, aquela atitude que os discípulos têm diante de Jesus, ao ver tanta gente, a hora é tardia, mandam-os embora. Este é o vírus da indiferença de que fala o Papa Francisco? Este é o vírus da indiferença, creio que é uma coisa muito propensa, não é? Quando encontramos muita gente em circunstâncias de necessidade, há duas atitudes normalmente. Ou os mandamos embora, ou nos vamos embora. Não é? Ou os mandamos ir, ou vamos nós. E Jesus, não. Olha para a situação. Tenta, simbolicamente, realisticamente, tenta encontrar uma solução. E não é ele só. Quer envolver aqueles que o seguem. É este tal anúncio que ele propõe, mas que envolve a comunidade e quer que a comunidade esteja aí presente. Um minuto para cada uma das outras leituras. A primeira leitura que se escuta neste domingo nas liturgias da missa, profeta Isaías, prestai-me ouvidos e vinde a mim, escutai-me e vivereis. É um texto também muito bonito, com o qual Isaías quase conclui a segunda parte da sua obra, no capítulo 55. É um livro que fala um pouco da gratuidade. A gratuidade da mensagem bíblica, que naturalmente deve ser vivida, e que a comunidade que está a reconstruir-se no pós-exílio, que regressam, segundo Isaías fala exatamente, o regresso da Babilónia, tem exatamente esta marca. O profeta procura mostrar que essa gratuidade deve ser partilhada, deve ser vivida,
Mas, acima de tudo, utilizando esta linguagem figurativa das águas, comei e não pagais, quer dizer, não é a significar ficar a dever. Significar que deve haver esta gratuidade da generosidade que reparte, porque é a partir dela que se constrói este novo mundo que o próprio profeta vem apresentar. Na segunda leitura, a carta aos Romanos, no Na capítulo segunda leitura, 8º. a carta aos Romanos, na sequência já de domingos anteriores, continuamente, continuamos esta perspectiva cristológica e Paulo, de uma forma muito convicta e muito forte, vem mostrar que uma verdadeira fé, um verdadeiro amor, uma verdadeira relação de comunhão com Jesus supera todas as dificuldades que vão aparecendo. O que, uma vez mais, também nos pode ajudar a olhar para este tempo e a pensar, daqui eu posso tirar força para superar e dar passos em frente na minha própria caminhada. Não só porque as circunstâncias me vão permitir, mas porque eu próprio me vou esforçar para pôr isso em prática. E creio que, nesse sentido, também a própria leitura serve para nos empenharmos. Uma mensagem, sem dúvida, também para estes dias. Padre João Lourenço, agradeço ter estado aqui no programa Eclésia e ficam essas sugestões da revista Terra Santa, editada pelo Comissariado Português, não é? Da Terra Santa, e a proposta de leitura que o Padre João aqui deixou, por ler os clássicos, não é? Exatamente. Propostas para estes dias de férias que desejo que cheguem também para si. Para trabalhar um bocadinho tempo. de forma mais livre. Exatamente. E naquilo que eu mais gosto de fazer. Que é? Que é investigar, escrever. São assim os professores. Pelo menos alguns. Muito bem. Obrigado, Padre João, por ter estado obrigado aqui connosco. Muito E obrigado. desejo a todos e aqueles que nos acompanham também tenham umas férias felizes e que possam regressar reforçados na sua vivência interior e humana para uma nova caminhada. Esperando até lá que também o bicho do vírus nos liberte um pouco. Esperemos que sim. Muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia. Mais logo siga a nossa edição na rádio, na Antena 1, quando forem 22h45. Desejo-lhe uma boa tarde, boas férias, se for o caso, e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.